visitam o cardiologista regularmente. A campanha Mulheres Também Infartam é para conscientizar sobre a importância da mulher cuidar do coração. As doenças cardiovasculares matam 8 milhões de mulheres por ano, 8 vezes mais do que as mortes por câncer de mama. É um dado que me chamou a atenção, conversava com a Gleice no comecinho do nosso Giro CBN. Eu não sabia desse dado, que tinha mais casos, infelizmente, de mortes do que em relação ao câncer de mama. Para ajudar a entender todo esse cenário, a gente conversa agora com a médica cardiologista, a doutora Viviana Lenk. Doutora Viviana, muito obrigado aqui por atender o nosso convite. Uma ótima tarde para a senhora. Obrigada a vocês pelo convite, é sempre uma honra estar falando sobre esse tema, muito importante para as mulheres em geral. As mulheres precisam mesmo ter uma atenção a mais com a saúde do coração? Sim, com certeza. As mulheres precisam dessa consciência. Então, essa campanha vem nesse sentido de conscientizar as mulheres obviamente, a não abandonarem o cuidado em relação ao câncer de mama, mas não esquecer que o coração mata mais do que o câncer de mama. Que o seu cardiologista deve ser um médico de confiança, deve ser procurado anualmente, especialmente a partir da menopausa. Doutora, boa tarde, a Gleice Lira aqui. Os sintomas, do princípio de infarto em homens e mulheres são diferentes ou são os mesmos? Oi, Gleice. Sim, são diferentes, na maioria das vezes. Os sintomas do infarto para o homem e para a maioria da população é aquela dor típica, forte no peito, irradiada para membros superiores, às vezes para a mandíbula, acompanhada de sudorese, palidez de pele, né? Então, essa dor forte no meio do peito é a dor clássica do infarto. Contudo, as mulheres, e daí sim, especialmente as mulheres mais jovens, 40% das mulheres que infartam não têm esses sintomas típicos. As mulheres podem ter infarto com sintomas atípicos, ou seja, às vezes a mulher sente apenas um mal-estar, uma tontura, um pouco de sudorese, e isso já pode significar um problema sério com o coração. Por isso, a mulher deve ficar muito mais atenta, inclusive, do que os homens aos seus próprios sintomas. Doutora, quais são aí, a gente pode listar algumas dessas principais causas que podem levar uma mulher a sofrer com problemas de doenças cardíacas, talvez aí uma alimentação inadequada, falta de exercícios físicos regulares? Qual é o pior cenário para a questão da saúde do coração da mulher? Essa pergunta é muito importante, Luiz Augusto. Por quê? Primeiro é importante a gente entender que os fatores de risco, ou seja, aqueles fatores que quando somados aumentam a chance de ter problema do coração, especialmente no caso infarto agudo do miocárdio, esses fatores classicamente são descritos como a hipertensão, o diabetes, o tabagismo, a obesidade, a própria idade, né? O sedentarismo. Todos esses fatores eles valem tanto para homens quanto para mulheres. Contudo, nas mulheres, quando existe soma desses fatores e a mulher é acometida por infarto do miocárdio, esse infarto é mais grave. As mulheres, com as mesmas condições dos homens, elas, quando tendo infarto, elas morrem mais do que o homem. Ou seja, uma mulher diabética, quando tem infarto, ela morre mais do que um homem diabético quando tem infarto. A mulher que precisa fazer uma angioplastia, que é a desobstrução de uma artéria do coração, ela tem uma chance maior de ter complicações do tipo sangramento na hora da angioplastia do que os homens. As mulheres ficam mais tempo internadas do que os homens. Então, os fatores de risco, como eu citei anteriormente, são as coisas que devem chamar a atenção. São os fatores que devem acender a luz para que a mulher pense, eu sou portadora de fatores de risco. Então, eu preciso, daí sim, acompanhar com o cardiologista de modo mais frequente, mais cedo, mesmo antes da menopausa, daí, né? E, lógico, o que você citou, exercício
dieta, ou melhor, um hábito alimentar saudável, isso é sempre e para todos. Mas especialmente para as mulheres que se encontram no grupo de risco, dos fatores de risco para doença cardiovascular, o exercício e a dieta é fundamental. Doutora, a partir de quantos anos que a mulher precisa fazer esse acompanhamento aí mais frequente, né, com um cardiologista? A gente tem costume, né, desde mocinha aí, né, da primeira menstruação já começar a frequentar um ginecologista, mas e o cardiologista? A partir de quando que a gente precisa ter essa atenção maior? Isso também é uma excelente pergunta, porque as mulheres, Gleice, elas acabam muitas vezes sendo encaminhadas pelo próprio ginecologista ao cardiologista. Por exemplo, o ginecologista faz um diagnóstico de um nódulo de mama, ele encaminha para uma mamografia, a mulher vai com urgência fazer essa mamografia. Contudo, se o ginecologista diagnostica uma hipertensão, ou seja, ele verificou a pressão da mulher e essa paciente está com pressão alta e o ginecologista orienta, você deve procurar um cardiologista, a mulher não leva isso a sério, deixa isso para depois. Então, em relação, primeira coisa, é quando o seu médico, pode ser o seu clínico geral, pode ser o médico do posto de saúde, o médico da família, mas especialmente o mais comum é que seja o ginecologista, encaminha para o cardiologista, a mulher deve prestar atenção e não recusar esse convite de ir ao cardiologista. Contudo, a mulher, mesmo sem nenhum tipo de sintoma ou mesmo nenhum tipo de encaminhamento, após a menopausa, é obrigatório que a mulher faça os controles com o cardiologista e, a partir dali, o cardiologista vai designar de quanto em quanto tempo. Agora, antes da menopausa, a mulher deve ir ao cardiologista quando ela tem algum dos fatores de risco. E talvez eu tenha esquecido de citar um dos mais importantes, que é a história familiar. Ou seja, quando essa paciente já tem na família pai, mãe ou irmão que tiveram infarto antes dos 60 anos, ou que morreram subitamente de doença cardiovascular antes dos 60 anos, essa história familiar é um fator de risco muito importante. A gente chama de um fator de risco pesado. Mas quando ela pode apresentar outros fatores de risco, como hipertensão, como diabetes, como obesidade, muito comum na mulher hoje em dia, infelizmente, esses fatores, o tabagismo, especialmente quando associados, eles obrigam a mulher a ir no cardiologista uma vez por ano. Médica cardiologista Viviana Lenk, muito obrigado pela sua participação com a gente, falando sobre os cuidados com o coração das mulheres. Foi um prazer tê-la conosco aqui no Giro CBN. Uma ótima tarde e até uma próxima. Obrigada, Luiz Augusto. Obrigada, Gleice, pela oportunidade.